Se você passa a semana se cuidando, tenta se alimentar bem, mas mesmo assim sente que está perdendo força, que as pernas estão mais fracas e que o corpo já não responde como antes, eu preciso que você assista esse vídeo até o final, porque o que está acontecendo com você pode não ser apenas a idade, pode ser um erro silencioso na alimentação que a maioria das pessoas comete sem perceber. Muitos acima dos 60 acreditam que precisam de suplementos caros para manter os músculos. Mas existe um alimento simples, barato e que provavelmente está na sua geladeira agora mesmo, capaz de fazer pelo seu músculo o que o Whey Protein tenta fazer. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como usar esse alimento a seu favor. Se você clicou neste vídeo é porque tem algum problema relacionado com isso, mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos, ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Então vamos começar. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já reparou que uma pessoa de 30 anos cai, levanta e segue em frente? Mas uma pessoa de 65 anos cai e aquilo pode mudar a vida dela para sempre? Isso não é exagero, isso é biologia. A partir dos 50 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma progressiva. Esse processo tem nome, se chama sarcopenia. É uma palavra grega que significa literalmente pobreza de carne. E ela afeta a maioria das pessoas que chegam à terceira idade sem um cuidado específico com a alimentação e o movimento. Mas como isso acontece na prática? Pensa assim, o seu músculo é como uma estrutura viva que precisa ser constantemente reconstruída. Todo dia, fibras musculares são quebradas e novas são formadas no lugar. Esse processo funciona muito bem quando somos jovens, mas depois dos 60, essa reconstrução começa a falhar. O corpo quebra mais do que reconstrói, e aí começa o problema. Existem 3 razões principais para isso acontecer. A primeira é a queda hormonal. Os níveis de testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento caem com a idade. Esses hormônios são como gerentes da obra muscular. Quando eles diminuem, a obra desacelera. A segunda razão é a redução da atividade física. Com o tempo, as pessoas se movem menos, e músculo que não é usado enfraquece. É simples assim. A terceira, e essa é a que mais me preocupa no consultório, é a ingestão insuficiente de proteína. Muitos idosos comem pouco, comem mal, ou simplesmente não consomem proteína em quantidade suficiente para manter a musculatura. E aqui está o ponto central que eu quero que você guarde. Sem proteína de qualidade, o músculo não se reconstrói. Não importa quantos remédios a pessoa tome, não importa quantas vitaminas ela ingira, se faltar proteína, o músculo continuará enfraquecendo. É por isso que hoje eu vou falar sobre um alimento que resolve exatamente esse problema, de forma simples, acessível e eficiente. Mas antes, preciso te explicar por que o suplemento mais famoso para isso pode não ser a melhor escolha depois dos 60. Quando o assunto é massa muscular, o Whey Protein virou quase uma unanimidade. Está nas farmácias, nas lojas de suplemento, nas redes sociais. Filho recomenda, vizinho usa, propaganda aparece em todo lugar. E eu entendo o motivo. O Whey é de fato uma proteína de boa qualidade. Não estou aqui para demonizá-lo. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém fala. O Whey Protein é derivado do soro do leite. E isso significa uma coisa muito prática. Ele contém lactose.
E sabe qual é uma das intolerâncias mais comuns em pessoas acima dos 60 anos? Exatamente, a intolerância à lactose. Com o envelhecimento, o intestino passa a produzir menos lactase, que é a enzima responsável por digerir o açúcar do leite. O resultado? Muita gente que tenta usar o whey sente inchaço, gases, desconforto abdominal e até diarreia. O suplemento que deveria ajudar acaba gerando outro problema. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu. Existe também a questão dos rins. À medida que envelhecemos, a função renal naturalmente diminui um pouco. Os rins ficam mais sensíveis. E uma ingestão elevada de proteína concentrada, como a do whey, pode sobrecarregar esse sistema em pessoas que já têm algum grau de comprometimento renal, mesmo que leve, mesmo que a pessoa nem saiba que tem. Não estou dizendo que o whey faz mal para todo mundo. Estou dizendo que, para uma parcela significativa de pessoas acima dos 60, ele pode não ser a escolha mais inteligente ou mais segura. E tem mais um fator que ninguém gosta de falar abertamente: o custo e a adesão. Um pote de whey de qualidade não é barato. E tomar um suplemento em pó todo dia, misturar, preparar, adaptar ao paladar, muita gente simplesmente não consegue manter esse hábito por muito tempo. E se eu te dissesse que existe um alimento que entrega proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos que o músculo precisa, é de fácil digestão, custa uma fração do preço do whey e provavelmente já está na sua geladeira agora? Esse alimento existe. E no próximo bloco eu vou te apresentar ele. O alimento que eu vou te apresentar agora é simples. Tão simples que muita gente subestima. Mas os números não mentem, e a ciência é clara sobre isso. Estou falando do ovo. Eu sei o que você pode estar pensando, mas doutor, o ovo não faz mal para o colesterol? Já vou chegar nesse ponto. Mas antes, deixa eu te mostrar por que o ovo é, na minha opinião clínica e baseada em evidências, o melhor substituto natural do whey protein para pessoas acima dos 60 anos. Vamos começar pelo mais importante, a proteína. O ovo inteiro de tamanho médio contém em torno de 6 a 7 gramas de proteína. Mas não é só a quantidade que importa, é a qualidade. A proteína do ovo possui algo que chamamos de alto valor biológico. Isso significa que o organismo consegue aproveitar quase tudo que ela oferece, com pouquíssimo desperdício. Para você entender melhor, imagine que a proteína é como uma caixa de peças de montar. O músculo precisa de peças específicas para se reconstruir. Essas peças são os aminoácidos essenciais. O ovo tem todos eles. Todos. Em proporções equilibradas e de fácil absorção. E tem um aminoácido em especial que merece atenção: a leucina. A leucina é o aminoácido mais importante para a construção muscular. Ela funciona como um interruptor. Quando ela chega ao músculo em quantidade suficiente, ela literalmente liga o processo de síntese proteica, que é o nome técnico para a reconstrução das fibras musculares. E o ovo é uma das fontes alimentares mais ricas em leucina que existem. Agora sobre o colesterol. Esse é um medo antigo, baseado em estudos ultrapassados. A ciência evoluiu muito nessa área. Hoje sabemos que, para a maioria das pessoas saudáveis, o colesterol presente no ovo não eleva de forma significativa o colesterol ruim no sangue. O que realmente eleva o colesterol são as gorduras trans e o excesso de açúcar, não o ovo. Dito isso, se você tem histórico de colesterol alto ou alguma condição cardiovascular, converse com seu médico sobre a quantidade ideal para o seu caso. Cada organismo é único. Mas para a maioria dos meus pacientes acima dos 60, o ovo é um aliado poderoso, acessível, versátil, nutritivo e eficiente. Agora eu quero te explicar algo que poucos médicos param para detalhar no consultório e que faz toda a diferença para você entender por que o ovo funciona tão bem para manter os músculos fortes. Vou usar uma analogia simples. Pensa no seu músculo como uma parede de tijolos. Com o tempo, alguns tijolos vão se soltando, se desgastando.
O corpo precisa recolocar tijolos novos no lugar dos velhos para manter a parede firme. Esse processo de recolocar tijolos é o que chamamos de síntese proteica muscular. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Para que essa obra aconteça, o corpo precisa de um sinal, um gatilho, algo que diga, pode começar a reconstruir. E esse gatilho, no caso dos músculos, é ativado principalmente pela leucina. Quando você come um ovo, a leucina presente nele cai na corrente sanguínea e chega até as células musculares. Lá dentro, ela ativa uma via metabólica, uma espécie de caminho bioquímico, que ordena ao músculo que comece a se reconstruir. É como se ela fosse o engenheiro que chega na obra e dá a ordem para os pedreiros começarem a trabalhar. E sabe o que é mais interessante? Estudos mostram que essa ativação funciona especialmente bem quando o ovo é consumido após alguma atividade física, mesmo que leve. Uma caminhada de 20 minutos, um exercício simples de resistência com o peso do próprio corpo. Qualquer movimento que estimule o músculo já é suficiente para deixá-lo mais receptivo à ação da leucina. Ou seja, a combinação é poderosa. Movimento leve, mais ovo, igual a músculo recebendo o sinal para se reconstruir. Isso é especialmente importante para pessoas acima dos 60, porque nessa faixa etária, o músculo precisa de um estímulo maior de leucina para ativar esse processo do que em pessoas mais jovens. É como se o interruptor ficasse um pouco mais duro com o tempo, precisando de mais força para ser acionado. E o ovo entrega exatamente essa força. Tem mais um ponto que eu considero essencial. Diferente de muitos suplementos, o ovo não entrega só proteína. Ele vem acompanhado de gorduras saudáveis, vitaminas do complexo B, vitamina D, colina e zinco. Todos esses nutrientes trabalham juntos para apoiar não só o músculo, mas também o sistema nervoso, a imunidade e a saúde óssea. É um pacote completo que nenhum suplemento isolado consegue replicar com tanta naturalidade. O próximo ponto é onde muita gente erra, e errar aqui pode fazer toda a diferença entre aproveitar ou desperdiçar os benefícios do ovo. Agora vem a parte prática, e é aqui que muita gente erra sem perceber. De nada adianta saber que o ovo é um superalimento se você não souber quanto comer, como preparar e quando consumir. Esses 3 fatores juntos fazem toda a diferença no resultado. Vamos começar pela quantidade. Para pessoas acima dos 60 anos, a recomendação que utilizo como referência na prática clínica é de 2 a 3 ovos por refeição, pelo menos uma vez ao dia. Isso porque, nessa faixa etária, o músculo precisa de uma dose maior de leucina por refeição para ativar a síntese proteica de forma eficiente. Um ovo sozinho pode não ser suficiente para cruzar esse limiar. Pensa assim, é como encher um copo. Se você colocar pouca água, o copo não transborda. O músculo funciona de forma parecida. Ele precisa de uma quantidade mínima de leucina por refeição para que o processo de reconstrução seja ativado. 2 a 3 ovos entregam essa quantidade de forma confiável. Agora, como preparar? Esse detalhe é mais importante do que parece. O ovo cozido ou mexido sem gordura em excesso é sempre a melhor opção. O ovo cozido, em especial, preserva bem os nutrientes e tem ótima digestibilidade. O ovo mexido preparado com um fio de azeite também é uma excelente escolha, pois o azeite adiciona gorduras saudáveis que favorecem a absorção de vitaminas lipossolúveis presentes na gema. O que eu oriento os meus pacientes a evitarem é o ovo frito em óleo abundante ou em gorduras de baixa qualidade. Esse tipo de preparo adiciona calorias desnecessárias e gorduras que não contribuem para a saúde muscular nem cardiovascular. E agora o ponto que mais faz diferença, o momento certo. O melhor momento para consumir o ovo, do ponto de vista da síntese muscular, é logo após alguma atividade física leve. Uma caminhada, um exercício simples, uma sessão de alongamento mais ativo. Após o movimento,
o músculo fica em estado de alerta, mais receptivo aos nutrientes. É a janela de oportunidade que o organismo oferece para a reconstrução muscular. Se você não pratica nenhuma atividade física, o café da manhã é o segundo melhor momento. Depois de horas de jejum durante o sono, o organismo está em modo de reconstrução e absorve muito bem a proteína oferecida logo pela manhã. Uma dica simples que eu dou para os meus pacientes: comece o dia com 2 ovos mexidos com azeite. É rápido, barato, nutritivo e já coloca o músculo para trabalhar desde cedo. O ovo já é poderoso sozinho, mas quando combinado com os alimentos certos, ele se torna ainda mais eficiente. E aqui está algo que muita gente nunca ouviu falar. O corpo não trabalha com nutrientes isolados, ele trabalha com combinações. Assim como uma orquestra precisa de vários instrumentos tocando juntos para soar bem, o organismo aproveita muito melhor os nutrientes quando eles chegam acompanhados dos parceiros certos. Deixa eu te mostrar as combinações que mais recomendo no consultório. A primeira é o ovo com aveia. A aveia é rica em carboidratos complexos e fibras. Quando você come aveia junto com o ovo, ela fornece energia de forma gradual e estável para o organismo. Isso evita aquele pico de açúcar no sangue seguido de queda brusca, que é comum quando se come carboidratos refinados. Com energia estável, o corpo usa a proteína do ovo para construir músculo, em vez de queimá-la como combustível. É uma parceria inteligente. Uma sugestão prática: mingau de aveia com 2 ovos mexidos no café da manhã. Simples, nutritivo e eficiente. A segunda combinação é o ovo com azeite de oliva. Já mencionei isso no preparo, mas vale reforçar. O azeite é rico em gorduras monoinsaturadas e possui propriedades anti-inflamatórias importantes. E sabe o que muita gente não sabe? A inflamação crônica de baixo grau é um dos fatores que aceleram a perda muscular no envelhecimento. Ao adicionar azeite ao ovo, você combina proteína de qualidade com um agente anti-inflamatório natural. Os dois trabalhando juntos a favor do músculo. A terceira combinação é o ovo com vegetais verdes escuros: espinafre, couve, brócolis, rúcula. Esses vegetais são ricos em magnésio, ferro e vitamina C. O magnésio participa diretamente da contração muscular e da síntese proteica. A vitamina C ajuda na absorção do ferro e ainda age como antioxidante, protegendo as células musculares do desgaste. Juntos com o ovo, eles formam uma refeição completa, equilibrada e altamente funcional para a saúde muscular. Uma omelete com espinafre e um fio de azeite, por exemplo, é uma das refeições mais completas que você pode oferecer ao seu organismo após os 60 anos. E a quarta combinação é o ovo com banana ou batata doce. Esses alimentos fornecem potássio, que é fundamental para a função muscular. Músculos que contraem e relaxam bem precisam de potássio em quantidade adequada. Além disso, assim como a aveia, eles fornecem energia de qualidade para que a proteína do ovo cumpra seu papel de reconstrução muscular. O próximo ponto costuma surpreender muitos pacientes, porque depois de tudo que eu expliquei, a conclusão mais importante ainda está por vir. Então vamos recapitular o que vimos hoje. Depois dos 60, o músculo enfraquece não só pela idade, mas principalmente pela falta de proteína de qualidade. O whey pode até ajudar, mas não é a única solução, e para muita gente não é nem a mais adequada. O ovo, simples e acessível, entrega proteína completa, leucina em quantidade suficiente para ativar a reconstrução muscular. E ainda vem acompanhado de vitaminas e minerais que nenhum suplemento isolado replica com tanta naturalidade. 2 a 3 ovos por dia, bem preparados, no momento certo e combinados com os alimentos certos, podem fazer uma diferença real na sua força, no seu equilíbrio e na sua independência ao longo dos anos. Pequenas mudanças, feitas com consistência, transformam a saúde de verdade.
Me conta aqui nos comentários. Você já costuma comer ovo com frequência? Ou ficou com alguma dúvida sobre o que foi explicado hoje? Escreve aqui embaixo, eu leio tudo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Curtir o vídeo também ajuda muito, pois é assim que mais pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de informação de forma gratuita e confiável. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui você encontra conteúdos feitos com cuidado, linguagem simples e baseados em ciência, pensados especialmente para quem quer entender melhor o próprio corpo e viver com mais qualidade depois dos 50 e dos 60. E lembrando sempre, as informações deste vídeo têm caráter educativo. Elas não substituem a consulta com o seu médico. Cuide da sua saúde com informação e com acompanhamento profissional. Na próxima semana, vou trazer um conteúdo que complementa tudo o que vimos hoje. Vou falar sobre os erros mais comuns que pessoas acima dos 60 cometem na alimentação e que aceleram a perda muscular sem que elas percebam. É um vídeo que vai surpreender muita gente. Até lá, cuide-se bem.